Olá pessoal, professor Rogério, e hoje a nossa aula é sobre migrações. Vamos falar sobre esses conceitos, causas, os tipos de migrações e também sobre o conceito de xenofobia. Vamos à aula? O conceito de migração retrata todo o movimento ou deslocamento populacional sobre a superfície da Terra. Qualquer que seja o deslocamento populacional efetuado por um indivíduo, seja a longa, pequenas distâncias, pode ser considerado um movimento migratório. Vamos analisar então diferentes conceitos e tipos de migração. Primeiro fato é diferenciar o que é imigração da emigração. É muito comum as pessoas fazerem uma confusão em relação a esses conceitos. Imigração, ele representa a entrada do indivíduo em um determinado território. Geralmente consideramos aí, para entendimento de conceito, a entrada de um indivíduo dentro de um país. Já a emigração seria a saída do indivíduo de um determinado território ou país. Bom, sobre as causas das migrações, é claro que nós sabemos que qualquer tipo de migração, qualquer movimento populacional que o indivíduo realize, ele realiza a partir de um motivo. Esses motivos, ou essas causas, então, são diversas. As características de origem do local, a perspectiva de melhora em relação às condições de vida, qual o local de destino. Então, o motivo para a migração ele é muito diverso. E aqui nós temos então uma lista de alguns motivos que são aqueles mais pertinentes, né, sobretudo na atualidade. A questão econômica ela é a principal causa de migração no período atual. Então, a grande parcela da população que se desloca pelo mundo tem como objetivo ou causa dessa migração a questão econômica. Os conflitos, como as guerras, perseguições étnicas, religiosas, políticas. Então, os conflitos, de forma geral, sejam entre países ou mesmo guerras ou conflitos internos, geram esse deslocamento. Não é à toa que atualmente, estamos em 2020, e nós percebemos aí nos últimos anos um grande deslocamento de pessoas devido a conflitos internos, né, no norte da África, no Oriente Médio. Então, os chamados refugiados, né, são então aí um movimento populacional causado por conflitos. Desastres naturais, como abalos sísmicos, furacões, então são também formas ou causas de deslocamento populacional. A fome, ela também é uma causa de migração. Muitos refugiados hoje do planeta são refugiados da fome. Então, ela é uma das causas mais graves relacionadas à questão social, né? O deslocamento por questões sociais. A fome, então, é sim uma causa muito séria em relação aos deslocamentos populacionais da atualidade. Não podemos deixar de lado a questão também do lazer, certo? Nem todo tipo de migração é uma migração forçada, é uma migração em busca de melhores qualidades de vida. O lazer, ele mostra isso, né? Essa migração espontânea. O turismo é um grande exemplo. As pessoas migram para se divertir, migram para ter prazer e assim por diante. Então o lazer ele também consta como as causas, né? Como uma das causas das migrações. E o conhecimento é um outro fato importante relacionado às causas ou motivos de migração, né? O intercâmbio de estudantes, principalmente estudantes em outros países, faz com que nós tenhamos a busca por conhecimento uma causa de migração. Estes são alguns dos principais motivos que levam as pessoas a migrar. A questão econômica é a principal delas. Sobre os tipos de migração, vamos analisar dois deles. O primeiro é a migração forçada. E a migração forçada ela ocorre sempre que o indivíduo migra sem vontade própria. Aqui nós temos dois exemplos relacionados a esse tipo de migração. O tráfico de africanos para as colônias europeias na América é um grande exemplo dessa migração forçada, onde os africanos eram então trazidos para a América para que trabalhassem como escravos. E aqui um exemplo mais recente, onde nós temos os refugiados, pessoas então que fogem de uma possível situação de morte no local onde moram, por diferentes razões, mas se veem forçados a deixar o local de origem
certo? Para poderem se proteger, digamos assim, de uma eventual possibilidade de morte. Por outro lado, nós temos a migração espontânea. O deslocamento ocorre por decisão do indivíduo, é uma escolha do indivíduo. Aqui nós temos dois exemplos que retratam essa migração espontânea. O turismo, né, que é o mais comum, o exemplo mais comum em relação à migração espontânea, mas o intercâmbio, né, ele também representa essa migração espontânea, uma migração, um deslocamento por escolha própria. Okay? Com relação à migração por tempo, nós vamos ter três situações diferentes: migração permanente, temporária ou por tempo indeterminado ou indeterminado. A migração permanente, ela ocorre quando o indivíduo migra sem a intenção de voltar ao local de origem. Então não há a intenção de volta para o seu local de origem. Um grande exemplo são os imigrantes europeus que vêm para o Brasil durante o século XIX. A migração temporária, ela retrata o período de migração limitado, ou seja, sabe-se exatamente o tempo de voltar. E aí nós temos o turismo como um grande exemplo dessa situação de migração temporária. A migração por tempo indeterminado, ou a migração indeterminada, ela ocorre quando o indivíduo migra, porém não sabe quando vai voltar ou se vai voltar para o local de origem. Os imigrantes ilegais são grandes exemplos desse tipo de migração. São indivíduos que entram em um país sem a devida autorização. Portanto, à medida que entram em um país, se eles forem pegos pela polícia, certo, possivelmente serão presos e deportados. Porém, não se sabe, esse imigrante ele não sabe se ele vai ser pego pelas autoridades em um dia, ou dentro de uma semana, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, ou talvez nunca seja descoberto. Então, esse indivíduo, ele migra, mas ele não tem ideia e não sabe quando irá voltar ou se irá voltar. Por isso, indeterminado. Então, a migração por tempo retrata essas três situações: migração permanente, migração temporária e migração por tempo indeterminado. Okay? Dois outros conceitos que nós devemos atentar é a migração externa e a migração interna. Migração externa é aquela que vai ocorrer entre países diferentes. Sempre que há o deslocamento populacional entre países diferentes, essa migração ela é externa. Já a migração interna é todo o movimento populacional que ocorre dentro de um mesmo país. Ok, gente? Então a nossa aula de hoje é isso. Valeu! Não esqueçam de estudar os livros, as apostilas, façam as atividades relacionadas ao conteúdo trabalhado. Valeu, um abraço e até a próxima.